Livro de Gênesis, capítulo de número 6. Se alguém puder, em nome de Jesus, colocar um pouquinho de água aqui para mim, vou agradecer, aleluia. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo de número 17. Gênesis 16. Sexto livro, sexto capítulo. Versículo 17. Gênesis 6, a partir do verso de número 17. Amém? Amém. Estarei lendo. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expiará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, em outras versões, a minha aliança. E entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém? Amém. Irmãos, nós estamos numa passagem muito conhecida, né? Que vai narrar a respeito do dilúvio que Deus vai mandar na terra, a qual vai falar de um homem chamado Noé, que se encontra no livro de Gênesis, a qual nós lemos. E o livro de Gênesis, ele é um livro que vai falar sobre o princípio da criação, né? A palavra Gênesis significa o princípio, o início de tudo. Então, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, o Senhor, ele vai estar fazendo e formando toda a criação, todo ser humano, os animais, e vai estabelecer um propósito para cada um de nós. Por quê? No princípio, o desejo do Senhor ao construir a terra, a construir os animais, a natureza e o ser humano, era fazer algo que manifestasse a sua glória, que manifestasse a sua presença. Não é à toa que todas as vezes em que o Senhor ele terminava de fazer alguma coisa e ele disse, viu Deus que era bom. Então, quando o Senhor nosso Deus, ele estava formando a terra e tudo que nela existe, ele estava vendo uma forma de manifestar a tua glória sobre a terra. Além disso, o Senhor Jesus, ele quando cria a humanidade, ele quer estabelecer uma aliança com o homem. E é por isso que, primeiramente, ele vai criar Adão e depois ele vai criar Eva. E a Bíblia nos mostra que quando eles são criados, o Senhor, a cada virada do dia, ele descia e se relacionava com aqueles homens. Então, o desejo de Deus para com a humanidade era um relacionamento. Além de um relacionamento, o Senhor ele estipulou alguns propósitos para aquele casal. Qual era? Eles deveriam organizar e administrar as coisas do Éden, produzir e se multiplicar. Então, existiam fundamentos para a criação. O mundo, ele não foi criado em vão, ele não foi criado apenas para ser algo bonito e belo, a qual existiriam pessoas circulando, não. A criação foi feita para manifestar a glória de Deus. E não apenas manifestar a glória do Altíssimo, mas também se relacionar com o próprio Deus. Então, nós vemos que após o Senhor, ele formar todas as coisas, ele vai dar uma ordem. E ele vai falar, Adão, não coma desse fruto da árvore do conhecimento. Porque o dia que você comer,
você morrerá. O Senhor, ele avisou para Adão a respeito daquilo que ele não deveria fazer. Mas nós conhecemos bem a história. A serpente entra no Éden e convence a mulher come do fruto, dá ao seu marido, e aí agora o pecado se instala na humanidade. E aquilo que foi criado para glorificar o nome de Deus e se relacionar com Ele, agora está completamente distante de Deus e não está mais manifestando a glória de Deus, mas está manifestando a obra da carne. Só que o nosso Deus, o nosso Senhor, os planos dele não podem ser frustrados. Aleluia. Então, diante daquele cenário de pecado, ele fala, não vai ficar dessa maneira. Então, aí estará dado um juízo sobre a serpente. Que juízo é esse? Que se levantaria que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente até feriria o seu calcanhar, mas todavia ele prevaleceria sobre a serpente. Aleluia. Mas não acaba por aí. Porque depois do juízo, depois dessa profecia, Adão e Eva, eles são expulsos do jardim. Tá, mas e aí? O que acontece? Foram expulsos, a promessa foi lançada, a sentença foi lançada, e a vida? E agora? Como que fica? A Bíblia diz que eles têm 2 filhos, Caim e Abel. Nós conhecemos bem a história. Caim mata Abel, manifestando mais uma vez o pecado na humanidade. Só que após essa morte, a Bíblia diz que nasce mais um homem deles. Um homem pelo qual o seu nome é chamado Sete. E a Bíblia diz que a partir do nascimento de Sete, o nome do Senhor é novamente invocado. E por que eu estou dizendo isso? Porque Noé, ele faz parte da linhagem de Sete. Noé, ele faz parte de uma linhagem ao qual nasceu no meio de homens sanguinários, no meio de homens que estavam manifestando a obra da carne, mas ainda assim se levantou um que decidiu invocar novamente o nome do Senhor. Aleluia. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o meio a qual eu vivo não deve influenciar ao Deus que eu sirvo. Aleluia. Sete, ele poderia olhar para Abel, para Caim que matou Abel, e o seu coração se encher de raiva, de rancor e agir com justiça, mas não, ele se levanta como aquele que vai invocar ao nome do Senhor. E aí a Bíblia diz, a partir do capítulo de número 5, a descendência de Adão. E aí vai falar que Lameque gerou Noé. E se nós formos ler, no versículo de número 24, vai dizer que andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Metusalém depois que gerou a Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. E no versículo de número 29 diz que após Lameque gerar um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Irmãos, isso é muito forte, porque quando Noé ele foi gerado por Lameque, o nome dele tinha um significado, e o significado do nome era aquele que consolará. Aleluia. Aquele que trará descanso para a terra que foi amaldiçoada pelo Senhor. E isso mexe muito comigo, porque Noé, ele foi um homem diferenciado no meio da sua geração. Uma geração a qual nós vamos ver que a terra, a violência e a maldade já tinha se multiplicado. Mas Noé, ele decidiu não se contaminar. E não só não se contaminar, ele trouxe descanso para aqueles que estavam ao redor dele. Porque muitas vezes nós estamos em um cenário de guerra, em um cenário de violência.
mas aqueles que têm uma aliança com Deus, mesmo em meio ao caos, é capaz de trazer descanso para aqueles que estão à sua volta. Aleluia. Então um decreto foi instaurado sobre a humanidade. Aquela humanidade que acendeu a ira do Senhor. E o Senhor, ele olhou para aquilo e ele falou: Noé, não tem como permanecer dessa forma. Eu vou enviar um dilúvio. Eu vou acabar com essa geração que está corrompida, que está fazendo tudo aquilo que não é agradável aos meus olhos. E diante da palavra de Deus, o Senhor falou: Noé, você vai construir uma arca, e dentro dessa arca você vai fazer assim, assim e assim. Vai levar tais pessoas, vai levar certos animais, vai levar alimento. E a palavra diz que Noé, ele fez tudo conforme a palavra do Senhor. E o que Deus falou comigo é: como que eu tenho reagido diante da palavra que foi lançada pelo Senhor? Porque Noé, ele estava vivendo um cenário de caos, mas bastou uma palavra para ele tomar uma atitude. Será que nós estamos dando o devido valor à palavra de Deus? Porque, e quando eu falo palavra do alto, palavra do céu, eu não estou dizendo uma profecia, uma palavra de conhecimento. Não, eu estou falando da palavra da Bíblia. Noé, ele ouviu a voz de Deus e ele pegou tudo que tinha que pegar e começou a obra. Como nós estamos diante dessa palavra que está sobre as nossas vidas? Porque o Evangelho, irmãos, ele é muito mais do que você apenas conhecer a palavra. Evangelho é mais sobre prática do que sobre conhecimento. É claro que para você praticar, você precisa ter um conhecimento prévio. Mas não adianta você ter todo o conhecimento se você não é capaz de praticar uma palavra da Bíblia. E Noé, ele ouviu a palavra do céu. E a palavra que veio direcionada do céu gerou uma atitude em Noé na terra. A palavra que é lançada do céu deve gerar em nós uma atitude na terra. Aleluia. E que atitude a palavra do céu tem gerado em nós? E Noé gerou a construção da arca. E Noé gerou a construção da arca porque ele tinha confiança naquele que o chamou, naquele que prometeu. O Senhor disse: eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Faça uma arca. Noé, ele não questionou o fato de nunca haver chovido naquele lugar. Ele não questionou nada, ele simplesmente levantou, pegou as suas coisas e fez. Aleluia. E a arca para nós hoje representa a salvação. Porque tinha um decreto de juízo sobre a terra. Mas nós conhecemos bem a história e sabemos que aqueles que estavam guardados na arca, eles foram salvos. E eu acho interessante que no versículo 14, o Senhor ele vai falar para Noé algumas instruções a respeito de como deveria ser aquela arca. E ele diz: faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. Então agora no processo da construção de Noé, da arca, o Senhor ele especificou que a arca deveria ser feita de madeira de gofer. Alguns estudiosos vão dizer que nós podemos comparar essa madeira de gofer a pinheiros ou uma madeira cipestre. Mas sabe, irmãos, isso não vem ao caso, eu acho que isso não importa agora. O que importa é que Deus especificou algo para Noé. Porque a arca, ela não poderia ser feita de qualquer material. Então Noé,
quando ele vai buscar aquela arca específica a qual o Senhor falou, eu tenho certeza que mesmo talvez Noé tendo experiência ou não, ele foi atrás daquilo que o Senhor ordenou a ele. E essa madeira, ela era uma madeira que gerou um esforço para Noé. Porque não deve ser fácil, irmãos, nós íamos pegar uma madeira, construir, e ele especifica o tipo de madeira que tinha que ser, porque a madeira ela não poderia ser muito fina, porque se viesse o dilúvio, às vezes quebraria. Deveria ser de um material a qual as águas viessem e ela não pudesse inchar. Então isso gerou um esforço da parte de Noé para buscar aquilo que o Senhor tinha falado para ele. E o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes o Senhor, Ele nos manda buscar algo, Ele nos manda pegar um instrumento, mas a parte de procurar, a parte de buscar vai exigir algo de nós. E exigiu de Noé. Porque não foi fácil para ele buscar aquele material. Não deve ser fácil, irmãos, construir uma arca. Exigia algo da parte dele. E Evangelho é sobre isso. O Evangelho exige algo de nós. De repente, para Noé, existia alguma madeira mais perto, mas que não tinha resistência. Muitas vezes, aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que é bom para nós, não vai nos dar resistência. Não vai nos dar sustentabilidade quando as águas do dilúvio subirem. Aleluia. Para deixar bem claro, irmãos, muitas vezes nós nos declaramos cristãos, mas nós não oramos, pedimos oração. Muitas vezes não abrimos a nossa Bíblia, ficamos apenas ouvindo orações, ouvindo pregações. Não estou dizendo que isso é errado, é muito bom nós ouvirmos outros irmãos pregarem, é muito bom quando outros irmãos vêm e oram por nós, mas Deus está dizendo, preciso de um esforço da tua parte. Aleluia. É preciso que você pegue a madeira, é preciso que você comece a cortar, é preciso que um esforço seja feito da sua parte. Porque quando eu estou me alimentando apenas daquilo que vem do outro, eu não estou gerando resistência em mim, eu não estou gerando sustentabilidade em mim. Porque muitas vezes nós lemos, nós oramos sem vontade. Mas Evangelho é isso, bem que eu quero fazer. Muitas vezes nós não fazemos. Muitas vezes o mal nós cometemos. Mas nós devemos perseverar em fazer o bem. Ainda que a nossa carne grite, nós devemos estar no lugar da busca, da devoção, ainda que doa. Ainda que venha contra a nossa vontade, contra a nossa carne. Então Noé, ele foi buscar aquela madeira específica. E aquilo exigiu algo de Noé. A nossa caminhada cristã, ela vai exigir algo de nós. Ela vai exigir algo da nossa natureza física e muitas vezes mental e espiritual. Mas sabe, irmãos, vale a pena nós seguirmos o comando do alto. Porque quando nós seguimos o comando do alto, não tem como a nossa embarcação dar errado em meio à caminhada. Então Noé, ele seguiu, porque ele sabia que aquilo que Deus estava designando para ele não era um material que iria se desfazer, mas iria resistir em meio à tempestade e às águas do dilúvio. Aleluia. E aí o Senhor, ele continua dizendo que você vai pegar essa madeira, vai fazer compartimentos. E quando você fizer isso, você vai betumar por dentro e por fora com betume essa arca. E quando o Senhor manda Noé betumar a arca, o betume, ele era uma espécie de revestimento. Porque talvez se Noé construísse aquela arca
e não revestisse, era como se fosse um rejunte, era como se fosse uma cola, algo que talvez se as águas viessem, se não tivesse, iria entrar pelas pequenas brechas. Então o Senhor falou para Noé: Noé, você precisa betumar a arca. Porque imagina, irmãos, após Noé fazer uma grande construção, entrar na embarcação com toda a sua família, de repente, nos primeiros dias, ele não ia ver nada. Mas enquanto as águas fossem subindo, por uma frechinha iria entrar um pouco de água, pela outra, de repente ele iria olhar e falar: não vai dar nada. Mas diante de uma pequena frecha, poderia destruir toda a embarcação e toda a vida da família de Noé e daqueles animais. E sabe uma coisa que eu aprendo com isso, irmãos? É que nós não podemos negligenciar as pequenas brechas da nossa embarcação. Nós não podemos negligenciar as brechas que se abrem no caminho do processo da nossa salvação. Deus falou: Noé, você precisa revestir a sua embarcação. É por isso que certa feita o Senhor Jesus ele virou para os seus discípulos e falou: que homem que planeja construir não arquiteta algo antes, para que lá na frente não venha ser motivo de vergonha por ter dado errado. Assim é a nossa caminhada cristã. É dia a dia sendo vigilante e tapando todas as brechas com betume. E é algo muito lindo, muito forte, porque betume no hebraico é kofer. E expiação, cobrir, é kafar ou kippur. E se nós formos analisar, vem da mesma etimologia, que significa cobrir ou expiar. Então o betume, numa representação bíblica, ele vem para cobrir e fazer expiação daquilo que estava aberto. Aleluia. Dos nossos pecados. Porque no processo da nossa salvação, Satanás ele vai levantar com investidas sobre as nossas vidas. Mas a palavra de Deus, o sangue do Cordeiro, que é a nossa expiação, aleluia, que é o nosso betume, cada vez que nós acharmos uma brecha em nossas arcas, nós temos o betume, nós temos o sangue do Cordeiro que nos justifica e tampa todas as brechas. Eu não sei como está a sua embarcação nessa noite. Eu não sei como você chegou. Às vezes a sua caminhada, às vezes a sua arca já está até pronta, mas faltou uma parte para ser betumada. O Senhor diz nessa noite: ainda há tempo de betumar essa brecha, ainda há tempo de cobrir aquilo que Satanás tentou entrar. Porque entenda, irmãos, para Satanás não é preciso que a porta da arca esteja aberta, apenas uma brecha é capaz de destruir toda embarcação. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário para fazer expiação por todos os nossos pecados. Aleluia. Então o Senhor fala para Noé: Noé, é preciso betumar, é preciso cobrir tudo aquilo que pode ser futuramente uma destruição para a sua embarcação. Eu queria te convidar nessa noite a refletir. O que talvez ainda precise ser betumado na sua vida nessa noite? O que às vezes você olha para a sua embarcação e fala: Senhor, tem algo aqui que pode me levar à destruição, que pode fazer com que, quando as águas subam, venham acabar com a minha arca. Porque, irmãos, nós precisamos identificar aonde estão as brechas. Não tem como eu cobrir algo se eu não sei aonde isso está. Então Noé, ele tinha que olhar cada compartimento que o Senhor ordenou fazer e betumar. Só que o Senhor fala:
Betuma por dentro e por fora. Por dentro da arca e por fora. E quando eu li isso, eu refleti um pouco, porque existem duas áreas da nossa vida, nós como seres humanos, que podem abrir muitas brechas. E quando o Senhor ele fala para Noé, betume por dentro, fala muito sobre o nosso interior, sobre os nossos pensamentos. E quando fala por fora com betume, é sobre algo exterior que precisa ser tampado. Muitas vezes algumas pessoas vão ser tentadas na área da mente. Muitas vezes algumas pessoas vão ser tentadas pelos seus desejos. Outras vezes serão por coisas exteriores, pelo desejo da carne, pela fofoca. Mas o Senhor está falando, é tempo de cobrir por dentro e por fora. É tempo de cobrir por dentro e por fora. E assim Noé fez. Noé ele não negligenciou nenhuma área da sua vida. Ele não negligenciou nenhum compartimento da sua arca. Nós precisamos ser assim, irmãos. Muitas vezes nós achamos que aquilo que é de fora não tem nada a ver, não é capaz de nos atingir. Muitas vezes nós olhamos, não, isso não tem nada a ver. Mas Deus está falando, passa betume nisso daí. Passa o meu sangue, cobre esse pecado, para que lá na frente não venha a ser motivo de destruição. Noé, ele faz isso. E aí, quando ele completa a arca, a Bíblia diz que entrou ele e a sua família. E se tem uma coisa que eu aprendo, é que quando nós estamos guardados pelo Senhor, foi dito aqui nessa noite, meu pai ele falou a respeito de que nada iria sobrar. Não, de que nada iria sobrar não, que iria sobrar, mas que nada iria se perder. E nada se perdeu na vida de Noé. Mesmo que no processo dele tenha sido árduo da construção da arca, muitas vezes a Bíblia não diz, mas nós podemos conjecturar. Ele naquele processo de montagem e construção da arca, as pessoas olhando e falando, o que Noé está fazendo? Nunca choveu, esse homem está como louco. Muitos não creram na palavra, mas Noé e sua família creram. Aleluia. E aqueles que creem estão guardados no Senhor, estão guardados dentro da arca. E eles entraram na arca e estavam guardados pelo Senhor. E nesse processo de construção, antes deles entrarem, 2 Pedro 2, versículo 5, se eu não me engano, vai estar falando a respeito dos falsos profetas. A Bíblia diz que Noé, ele foi um em meio àqueles que foi pregador da justiça de Deus. Isso é muito forte, porque nós entendemos que a passagem do Gênesis capítulo 6, do dilúvio, vai narrar sobre os tempos a qual nós estamos vivendo, irmãos. Porque quantos estão em meio à perdição? Nós sabemos que há um decreto para a humanidade, um decreto de juízo, que o Senhor ele virá para buscar a sua noiva e irá governar sobre a terra. Mas tem um juízo para aqueles que não estão na arca do Senhor, naqueles que não estão diante da salvação de Deus. Mas nós que estamos construindo a arca, nós precisamos ser mensageiros da justiça. Noé, ele estava construindo a arca, mas ele estava sendo o mensageiro da justiça. Porque evangelho não é apenas sobre mim. Evangelho é sim individual, mas é eu pregar para que mais vidas venham a alcançar a salvação. Então, quando Noé ele estava construindo, ele estava anunciando a mensagem da justiça. E nós precisamos anunciar a mensagem da justiça no Senhor. Muitas vezes nós falamos que amamos uma pessoa, mas nós nunca falamos de Jesus para ela. Muitas vezes nós falamos, não, esse é meu melhor amigo, essa é minha amiga. Mas você já falou de Jesus para essa pessoa? Porque quando nós falamos de Jesus, nós falamos a respeito da salvação.
quando nós estamos calados com as nossas atitudes ou com o nosso falar, nós estamos talvez olhando para aquela pessoa e falando, não, ela vai para o inferno e está tudo bem, eu não me importo. Mas quando nós anunciamos a vinda do Rei, nós demonstramos amor pelo reino e amor pelas almas. Aleluia, Jesus. Nós precisamos anunciar, nós precisamos sermos mensageiros da justiça. Porque Noé e aqueles homens não sabiam o dia nem a hora que as águas viriam. Mas Noé sabia que o dilúvio desceria. E nós, como servos do Altíssimo, ainda que não saibamos o dia nem a hora, é nossa responsabilidade anunciar que ele vem. Aleluia. E Noé, ele fez isso. E aí sim, ele entrou na água. E a palavra de Deus deixa bem claro que após ele entrar na arca, 7 dias após, as águas começaram a descer. E isso mexeu muito comigo, porque muitas vezes aquele tempo de espera foi um tempo de provação para Noé e a sua família. Porque muitas vezes o tempo da espera é desconfortável. E eu fico pensando, Noé, ele entrou na arca e não começou a chover imediatamente. E novamente eu retorno, imagina aquelas pessoas olhando toda a sua família, aqueles animais entrando na arca e falando, meu Deus, o que eles estão fazendo ali dentro? O que eles estão fazendo confinados naquele lugar? E ainda não havia caído um pingo de chuva do alto. E eles estavam lá. E eles estavam lá fiéis à palavra do Senhor. Aleluia. E o Senhor estava provando. O céu ainda estava cerrado, mas a palavra foi, entra na arca. Não é porque você ainda não viu um sinal que ainda não é hora de entrar na arca. E ele entrou na arca, debaixo da palavra do Senhor. Mas você está perguntando talvez, como que Noé foi provado pelo Senhor se Deus disse que 7 dias após ele iria enviar a chuva? Irmãos, é muito simples nossa vida. Quantas vezes Deus fala que vai fazer algo? Às vezes é tão específico, mas no meio do processo da espera, o nosso coração se turba. Às vezes Deus fala, não, porque semana que vem eu vou enviar providência para sua casa. Não, porque daqui a um mês eu vou abrir a porta de emprego. E aí o tempo vai passando e parece que a água ainda não caiu, parece que ainda a porta não se abriu. E a gente já começa a se desesperar e questionar ao Senhor. Mas Noé não, ele perseverou e esperou no Senhor. Aleluia. E muitas vezes a gente, debaixo de uma palavra, a gente questiona. Mas como foi dito aqui, se Deus ele prometeu, ele é fiel para cumprir em nossas vidas. E não foi diferente. As águas do dilúvio começaram a cair e, como foi dito, tudo foi exterminado na terra. Só que o que eu acho lindo é que quando as águas vieram, tudo se acabou. Mas ainda havia esperança dentro da arca. Ainda havia esperança para aqueles que estavam guardados dentro da arca do Senhor. E quando as águas passaram, quando o Senhor abriu a porta da arca e falou, agora vocês podem sair, existia um novo de Deus para aquela família. Existia um novo de Deus para aquelas pessoas. Sabe, talvez hoje nós estamos vivendo um tempo a qual muitos têm se corrompido. Muitos já deixaram a palavra do Senhor e não creem mais na promessa. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer, não, porque essa história de que Jesus vai voltar é muito antiga, não é verdade, mas nós devemos permanecer dentro da arca do Senhor, dentro da promessa que nos foi dada. Porque no dia em que as águas do dilúvio vierem, no dia em que o Senhor vier buscar a tua igreja e tudo aqui nessa terra for julgado, nós estaremos indo para uma nova cidade, viver o novo de Deus. Assim como Noé e a sua família viveram um novo quando saíram da arca. Aleluia.
Tem o novo de Deus para aqueles que esperam. Tem o novo de Deus para aqueles que permaneceram na arca do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes o processo da construção da arca, muitas vezes ouvir pessoas que não entendem ou que ainda não tiveram um encontro com a palavra é difícil, mas sabe, irmãos, vale a pena permanecer dentro da arca. A palavra que eu trouxe nessa noite pode parecer muito simples, mas é o verdadeiro sentido do Evangelho, é o Evangelho prático, de nós estarmos atentos à nossa embarcação, cobrindo todas as brechas, tudo aquilo que Satanás tem tentado sobre as nossas vidas, e aguardarmos com paciência e esperança no Senhor. Coloque sobre os seus pés. Gostaria de estar lendo um versículo para estar terminando, não precisa abrir. Eu creio que assim como Noé e a sua família saíram da arca e viram um campo verde pronto para construir uma nova história, assim será conosco quando a vinda do Senhor se cumprir sobre as nossas vidas. Capítulo 21 de Apocalipse diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Amém. Glória a Deus. Fala o nome do Senhor, Senhor.